Projeto que dificulta a devolução de bens de acusados de tráfico e aprovado pela Comissão de Segurança Pública. Aprovou nesta terça-feira o projeto que estabelece hipótese de não restituição de bens do acusado por tráfico de drogas no caso de extinção da punibilidade ou de nulidade do processo, a PL 2522, quando houver elementos probatórios independentes das provas ilícitas. Do senador Sérgio Moro, a proposta foi aprovada com emenda do relator senador Alessandro Vieira, pela qual, no caso da nulidade do processo, a não devolução dos bens apreendidos dependerá da retomada da ação penal ou da apresentação de uma nova denúncia contra o acusado. A informação é da agência Senado. Ou seja, o senador emendou e deixou um pouco mais rígido, né? Não, na verdade ele deu uma flexibilizada ali. O projeto de lei, esse projeto de lei é do ex-juiz Sérgio Moro, agora senador. O que ensejou esse projeto de lei? Todo mundo lembra aqui do André do Rap. Mas vão devolver o helicóptero do André do Rap. O que aconteceu no caso do André do Rap? Uma nulidade. Por mais absurdo que seja, você vai devolver os bens de um helicóptero para um traficante? Sim, porque a lei precisa ser aplicada e é nossa obrigação. A regra é essa. O que aconteceu no caso do André do Rap rapidamente? Quando a Polícia Federal chegou para prender o André do Rap, ela tinha um mandado. Prisão temporária do André do Rap. Quando a polícia chega na mansão que ele estava, lá em Angra dos Reis, prendem o André do Rap, mas encontram 10 celulares, um helicóptero, um monte de dinheiro e um monte de coisa. Contudo, por uma ineficiência do próprio sistema judiciário, o mandado só continha o pedido de prisão. Não continha busca e apreensão de bens e outras coisas. Então, o que o advogado fez, e a meu sentir brilhantemente, afinal ele tem que aplicar a lei e defender o cliente dele. Opa, essa prisão é ilegal e a apreensão de todos esses bens é nula. Vai ter que ser feito tudo de novo, assim como aconteceu com o julgamento do presidente Lula. O André do Rap... esses bens foram devolvidos para o André do Rap, porque vai ter que ser processado novamente para que se busque esses bens. Então, por isso aquele episódio, da devolução do helicóptero. E nesse interregno, o ministro Marco Aurélio também concedeu um habeas corpus para o André do Rap, porque também havia nulidade nessa prisão. Quando ele foi solto pelo habeas corpus, não é bobo nem nada, fugiu, está foragido até agora. Então, quando saiu o novo mandado de prisão, ele já tinha fugido. Mas foi isso que aconteceu. Então, o que o projeto de lei do senador Sérgio Moro quer? Que esses bens apreendidos não sejam devolvidos. Porque realmente foi um escárnio que nós assistimos, mas a lei foi aplicada. Fruto de uma ação ilegal, de uma atitude ilegal, providos por uma condição ilegal, mas que, em detrimento da lei, pertencentes àquela pessoa, não estavam ali no escopo do mandado. Então, agiram fora da lei. Agiram fora da lei. E o projeto é o seguinte, mas se esse helicóptero, essa casa, esse dinheiro, esses celulares, o que proporcionou isso? Dinheiro do tráfico? Atividade ilícita? Então poderá sim ficar retido. Meu ponto aí é que, mais uma vez, são feitos penduricalhos nas nossas leis penais e não se tem uma reforma completa do Código Penal. Nós temos um Código Penal que é da década de 40 e ele precisa urgentemente ser atualizado, não só o Código Penal, mas também o Código de Processo Penal, que vai definir a forma com que essas pessoas podem ou não ser presas. Esse caso do André do Rap causou um constrangimento gigantesco, principalmente para o judiciário brasileiro. Sim. Porque quando você pegou bens utilizados para o tráfico e até empenhou esses bens para o uso das forças públicas, depois eles tiveram que ser devolvidos. Aquela cena do selo sendo retirado é extremamente constrangedor para o nosso Estado. É lógico, o advogado, como bem disse a doutora Denise, não tem culpa nenhuma, ele fez o trabalho dele de modo brilhante, acabou. Só que é constrangedor demais o Estado brasileiro ter que devolver, depois de já ter empenhado para o uso das forças públicas, para um traficante. Especialmente porque demonstra uma ineficiência da própria polícia ali. Porque eu vou prender um traficante, o que eu vou encontrar lá?
certamente eu vou encontrar droga, dinheiro. Então, o mandado já teria que ter arrolado todos esses bens para não acontecer essa nulidade. Então, foi uma atrapalhada. Para não doer menos para a sociedade, nós vamos imaginar que a lei foi cumprida. Exatamente, em resumo é isso. Para não doer menos, né? Mas a lei foi cumprida. Não fizeram direito, cumpriu-se a lei.